Você fica ansioso quando a gente começa a falar de assuntos que têm a ver com mudanças climáticas? Pois saiba que você não tá sozinho. Tchau Bela de hoje vai falar sobre solastalgia, o mal-estar coletivo decorrente da crise climática. Tchau Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências. Eu sou Vânia Góes, jornalista, especialista em beleza e bem-estar. Bom, não é para menos, né? Segundo o Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, a gente passou do aquecimento global para o global boiling. Ou seja, estamos em ebulição, o planeta está literalmente fervendo. Essa é uma afirmação de junho de 2023, uma vez que cientistas e autoridades climáticas confirmaram que o mês de julho seria o mês mais quente já registrado na história. A gente viu termômetros beirando 50 graus na Europa, né? Que culminou em mortes, em queimadas, em números muito assustadores. Até então, o ano mais quente do planeta tinha sido em 2014. Sem falar no oposto também, né? Porque a gente perdeu o controle de estação do ano completamente, né? Os termômetros aqui apontaram temperaturas negativas em Monte Verde, por exemplo, que fica em Minas Gerais, em maio desse ano, antes mesmo do inverno começar. Então, segundo o relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, estima-se que é provável que o aquecimento global atinja 1,5 grau Celsius entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual, ou seja, a coisa não tá boa. Ou seja, a meta global para impedir esse aumento de 1,5 graus, traçada pelos países que participaram da última COP27, já foi por água abaixo, né? Exatamente. Ainda segundo o IPCC, as mudanças climáticas vão aumentar a desigualdade se não garantirmos uma transição justa. As famílias entre os 10% mais ricos, principalmente em países desenvolvidos, emitem mais de 45% dos gases de efeito estufa em todo o mundo. Esses fatores todos, somados a outras questões concomitantes, como instabilidade econômica, guerra, aumentam os riscos de todo mundo relacionados à saúde, meios de subsistência, segurança alimentar, abastecimento de água, segurança humana mesmo e também crescimento econômico. Ou seja, nada está desassociado da crise climática, né? Nada. Nem os refugiados, né? Se antes a gente falava de refugiado quando o assunto era guerra ou conflito político, hoje a gente fala de refugiados climáticos. E para ter ideia de números, segundo o relatório Gownswell de 2021, divulgado pelo Banco Mundial, em menos de 3 décadas, 216 milhões de pessoas se tornarão refugiadas climáticas, dentre elas 17 milhões na América Latina. Tem um outro relatório da ONG Global Instituto de Economia e Paz que diz que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro podem acabar sendo deslocadas das suas cidades ou dos seus países por causa de acontecimentos provocados pelas mudanças climáticas até 2050. Pois é, a crise climática não é mais uma projeção de futuro, apesar da gente aqui da tendência estar falando disso há muito tempo, né? Nós estamos vivendo e sentindo literalmente na pele esse processo. A gente viu, por exemplo, no Brasil, todas as comunidades costeiras de regiões tropicais que viram morrer recifes de corais inteiros por conta do aquecimento dos mares, que acabam perdendo seus meios de subsistência, ou mesmo todos os casos de deslizamento no litoral norte que aconteceram no último verão, né? Nem 5 minutos de podcast a gente já tá precisando marcar um psiquiatra para tomar um ansiolítico, né? Pois é, mas isso é a solastalgia. Essa palavra que foi cunhada pelo filósofo e professor australiano Glenn Albrecht em 2003. É um neologismo, vem aí da junção das palavras solacium, do latim, e da raiz grega algia, da dor, né? E aí focada em dor ambiental. Então, o que ele diz é que sentimos solastalgia quando a noção do nosso lugar no mundo é violada. É quase como se fosse uma saudade da sua casa, mesmo você estar sentado em casa, sabe? Uma saudade do planeta que estamos vendo morrer na nossa frente. É profundo e doloroso. A gente estava lendo uma matéria no Um Só Planeta, que é um portal dedicado da Editora Globo, e que fala de meio ambiente, ciência, enfim.
Tem uma matéria de uma jornalista, Jennifer Ann Thomas, que escreveu em julho do ano passado que é muito provável que, por exemplo, essas pessoas que atravessaram o rompimento das barragens em Brumadinho, em Minas Gerais, possam estar sofrendo de solastalgia hoje. Assim como os incêndios no Pantanal devem ter causado desse tipo de trauma, né? Tem um relatório do MIT que fala que pessoas que já sofreram de algum desastre natural desse tipo têm 4% mais chance de sofrer de estresse pós-traumático ou depressão, que normalmente a gente não associa, né, esse tipo de acontecimento. E aí, gente, vai muito além de perder seus bens, ou lares, ou pessoas queridas, ou sua própria família. Essas vítimas perdem também a boa relação que elas tinham com a natureza em si. Tá vendo o perigo aí? E isso, então, é muito diferente da mais conhecida e falada ecoansiedade, que é outro termo que está em alta, mas que deriva da sensação de um estresse pré-traumático, daquilo que ainda vai acontecer, a gente sofrer pelo futuro, né? Mas ecoansiedade é um termo que tem, inclusive, sendo mais buscado no Google. Num dado de 2021, esse aumento tinha chegado a 561% nas buscas. Então, veja bem, ansiedade é diferente de preocupação, né? Já um artigo da Yale dizia que a ansiedade climática pode se manifestar com pensamentos intrusivos ou sentimentos de angústia, raiva, culpa, vergonha, que, por sua vez, podem afetar o humor, comportamento e pensamento. Ou seja, a gente tá complicado se vai ou se fica, né? Hoje no presente, amanhã no futuro, tá mas tenso. acho que isso também tem a ver com o tanto que a gente está exposto a esse tipo de notícia, né? A gente conversou antes de fazer o roteiro sobre como a gente era criança, mas viveu a Eco 92, a gente tinha aula de educação ambiental, essa preocupação com o clima sempre existiu, mas a gente não estava tão exposto à quantidade de notícias, né? Por isso que a gente tinha uma sensação, acho que menos urgente, né? Com o tema do que a gente tem hoje, né? Aí se tivesse um Gen Z sentado, ele ia falar, e aí deu no que deu, né? Então, assim, se a gente olhar nesse contraste geracional, né, existia uma consciência, principalmente quando a gente fala de países nórdicos ou da América do Norte e tal, onde tinha um diálogo e uma preocupação maior desde os anos 70, muito antes, né, da nossa adolescência, mas o que a gente vê que hoje são os jovens que estão conscientes e sabendo de cada acontecimento, agravante, consequência, que estão dando o que falar e querendo mudar a rota do nosso comportamento, né? A gente tem uma palestra só sobre isso, né? Mostrando, inclusive, todos os movimentos sociais criados por jovens que enxergam a crise climática como um risco de sobrevivência, né? Aí vocês vão falar, por que essas duas estão aqui falando de ecoansiedade, de solastalgia? Porque isso tem a ver com saúde mental, e a gente aqui gosta de falar de bem-estar, de saúde mental e tudo isso. Então, é só pra gente começar a fazer um paralelo entre o fato que as mudanças climáticas não afetam só nossa saúde física, nossa relação com outras espécies, mas também a nossa relação com a nossa saúde mental. Tem um estudo publicado na The Lancet, no final de 2021, que mostra que 59% das crianças e jovens adultos que têm entre 16 e 25 anos estão muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas. Outro relatório de 2021, esse pelo Imperial College de Londres, divulgou uma pesquisa aí focada em psiquiatras infantis na Inglaterra, mostrando que 57% deles estão vendo crianças e jovens angustiados com a crise climática. Só para corroborar, um outro estudo feito pela Universidade de Bath, também na Inglaterra, com 10 mil participantes, também entre 16 e 25 anos, mas em vários países como Austrália, Brasil, Índia, Finlândia, enfim, mostra que 60% dos jovens se sente muito ou extremamente preocupado com mudança climática, mais de 50% se sentem amedrontados, tristes, ansiosos, com raiva, impotentes ou indefesos. E aí, por mais que essas emoções e todos esses sentimentos possam causar uma certa paralisia, a parte boa, se é que tem alguma parte boa nessa história, é que essa geração do clima, esses Gen Z, são muito mais exigentes com poder público, líderes governamentais, para que tomem medidas imediatas. Não à toa, a Greta, né, é a porta-voz dessa geração eco-ansiosa.
E aqui, gente, antes que vocês achem que então a solução é nunca mais falar com jovens sobre o clima ou, né, botar eles dentro de um bunker e fingir que não está acontecendo, na verdade é a gente começar a olhar para esse ativismo ambiental e começar a pensar como que a gente pode ser mais propositivo na forma que a gente fala desse assunto, mais focado na ação, mais focado na comunidade, mais focado num pertencimento, em atividades em grupo, ou seja, para a gente não sofrer sozinho, porque acho que sofrer a gente vai ter que sofrer, porque a gente vai precisar ainda desses dados, dessas informações e tudo que a gente está vivendo hoje na mídia, né? Então, são muitos os movimentos de ativismo ambiental que a gente está vendo por aí, e um que a gente achou muito interessante é da professora humanista ambiental Sarah Jacket Ray, que lançou um livro que ainda não tem tradução aqui no português, mas se propõe como um guia de ferramentas existenciais, achei muito bom, que combina insights de psicologia, sociologia, movimentos sociais, atenção plena e humanidades ambientais com o objetivo de explicar por que e como a gente precisa abandonar a culpa ecológica, resistir ao esgotamento, a esse burnout climático, né? E cultivar a resiliência para poder, de fato, estar lá, presente, bem, com a cabeça no lugar e defender a justiça climática em todos os pontos, né? Tem outro exemplo bom, que é da Aegis, que é uma empresa de consultoria que é focada em engenharia, construção civil, enfim. Eles lançaram uma fundação em janeiro com um desafio que chama Team Up for Climate, que propõe a formação de uma equipe de alunos de colégios e de universidades do mundo inteiro, comprometidos em contribuir com esse tema climático, mas pensando em adaptação, em convivência diante dos riscos, e aí tudo isso acontece, inclusive, online. Porém, não é só de jovens que esses movimentos todos são feitos. Ainda que eles estejam muito mais preocupados do que talvez as outras gerações, né? O foco aqui é esse ativismo que tem um cunho emocional. Então, como que a gente trabalha o emocional e o psicológico. E aí a gente fez uma listinha aqui de alguns movimentos que começaram a chamar a nossa atenção, que podem te inspirar ou a começar um movimento ou a integrar um deles, né? Então, o Climate Psychology Alliance é uma sociedade beneficente americana, pública, comunitária, focada em capacitar e apoiar a conscientização à crise climática, ecológica e psicossocial. Tem também o Good Grief Network, que é uma ONG com sede nos Estados Unidos que administra grupos de apoio para superar o luto coletivo, a angústia ecológica e outras emoções muito pesadas. O objetivo aqui é que esses sentimentos possam ser transformados em ações significativas. Você vai ter todos os links depois nos posts e no Spotify, antes que você fique dando... fique rebobinando para ouvir o título das coisas. Tem uma outra interessante que é a Science Moms, é um grupo americano de mães que, enfim, apartidárias, mas que trabalham em causas para melhorar o planeta para os seus filhos, com o apoio de cientistas focados em clima. E a gente também tem uma no Brasil interessante, que é a rede Global Parents for Future, que recebe o nome de Famílias pelo Clima, aqui, que se concentra em tornar as greves climáticas uma iniciativa intergeracional. A gente viu estudantes do mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, fazendo greve, não iam na escola por conta da crise climática. Enfim, eles se inspiram e trabalham juntos com o Friday for Futures e outras greves escolares aí, mais faca na botinha. E aí, gente, por mais que o nosso papel social seja crucial, é importante lembrar que nós, meros mortais, pessoas físicas aqui, somos só um topo dessa pirâmide toda e a gente tem muito pouco controle no macro aí do que está acontecendo. Por isso a importância de se unir e fazer coisas juntos, né? Porque... e pensar que crise climática é uma questão política, inclusive, que tem a ver em quem a gente vota, como é que a gente cobra, porque só pressionando organizações governamentais, estruturas industriais com essa escala global é que a gente consegue ter mudanças de impacto, né? No, pelo menos, médio prazo, curto prazo. E aí, um estudo recente com estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores da Yale e da Universidade de Suffolk descobriram que participar do ativismo coletivo pode ajudar a aliviar sentimentos depressivos sobre mudanças climáticas. Então, não é só um achismo. A gente muda uma lei e também aplaca um pouco com a ansiedade, né?
E aí também vai criando esses coletivos para que essas mudanças possam ser feitas de forma mais interessante, né? Tem um livro bacana aqui, que é da médica francesa doutora Alice Desbois, e chama L'Eco-Anxiété, a eco-ansiedade, né? E ela tem um subtítulo que é Viver Serenamente em um Mundo Estragado, né? Fiz aqui uma tradução. Ele foi publicado em 2020 e ele é um convite para repensar nossos modos de ser, expondo com muita lucidez e sensibilidade os meios com os quais a gente pode superar e ressignificar nossas angústias climáticas de forma produtiva. Bom, não falta a ficção, né, pra gente pensar nesse mundo distópico, pós-apocalíptico do clima. Acho que The Last of Us, série que foi lançada esse ano, é um dos exemplos de massa, né, que muita gente acompanhou. Eu acho que não dá para não falar de Não Olhe para Cima, porque apesar de ser uma história de um meteoro, parece muito com o aviso da crise climática, ou até da pandemia, que também tá ligado com a crise climática, então é tudo a mesma coisa. Então, esse fim do mundo que os cientistas estão lá avisando e a galera da mídia tá tipo, não vou falar disso não, muito baixo astral, muito baixo astral. O que me lembra o discurso do dinossauro na Assembleia Geral da ONU de 2021. Foi tipo uma projeção onde esse dinossauro faz um alerta a todos os diplomatas ali e a mensagem dele é que, tipo, o ser extinto é péssimo, né? Então, de maneira muito tragicômica, ele lembra a gente que a consequência da crise climática não é o fim do mundo, gente. É o fim da nossa espécie, né? Então, por isso que a gente está muito tenso e por isso que a gente precisa começar a pensar agora e juntos como que a gente pode melhorar a nossa condição de vida e a condição daqueles ao nosso entorno. Então é isso. Saúde mental também tem a ver com o jeitinho que a gente lê esse tipo de notícia, para além de ser propositivo, tentando acelerar, né, o ritmo de cuidados que a gente precisa ter para não fervermos junto com este planeta. Este episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo. A gente está vestindo Osklen. Temos pesquisa de Felipe Stoff e Larissa Nara, roteiro de Katrina Carta Kovarik, a trilha sonora é do Alex Batista, a direção de arte é da Núbia Lima, a gente tem produção da agência On The Nose e da Space House. E semana que vem a gente tá de volta, quem sabe com um tema um pouquinho mais animador, mas não dava pra fingir que isso não tava acontecendo, né? Não dava pra ignorar. Até quinta. Tchau, Bela!